Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Esse vídeo tem um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball para você receber e ter todas as notícias, informações, tudo o que acontece no mundo da bola e poder, claro, acompanhar a Conmebol Libertadores com os lances ao vivo das partidas. Aqui, ó, de graça, cara. O link está na descrição, vou deixar aqui para vocês na descrição. Você faz o download e acompanha os lances ao vivo da Conmebol Libertadores através do OneFootball. Pessoal, notícia de agora. Vitor Pereira não é mais técnico do Flamengo. Mais um trabalho sendo interrompido em pouquíssimos meses. A grande diferença é que o Vitor Pereira não chegou até a fase protocolar véspera das oitavas de final da Libertadores. Desta vez, o treinador português caiu antes. A Flabrasbet acabou premiando e tornando e ajudando, né, os treinadores, a mais um treinador se tornar mais um milionário. Então agora a Flabrasbet pagando a multa do Vitor Pereira, ele então sendo mandado embora. Vitor Pereira, que tem uma passagem a gente vai passar por alguns aspectos, inclusive, do seu jogo, tem uma passagem pelo Flamengo muito ruim, perdendo muitos títulos. Tem uma questão, na minha opinião, de interpretação acerca, assim, sobretudo da personalidade do Vitor Pereira, que passa um pouco por essa flexibilidade em alguns aspectos. Ele chega no Flamengo, né, o início do seu trabalho, da sua comissão, no dia 26 de dezembro, herdando ali uma estendida, né, férias ali por parte que houve negociação dos jogadores com a direção. Inclusive, os próprios jogadores haviam pedido um pouquinho mais dias, mas aí a direção achou que não, um pouquinho menos ali e tal, tiraram alguns dias, mas um longo período de férias dos jogadores do Flamengo, e tinha esse grande desafio. Afinal de contas, o Flamengo ia decidir Supercopa, disputar Mundial, Recopa, ia ter a disputa do Campeonato Estadual. Então já um início ali de temporada muito desafiador para o novo treinador. Vitor Pereira chega no Flamengo no início e vai meio que ali tentando repetir alguns aspectos do que ele recebe do Dorival Júnior, com pouquíssimas alterações, inclusive repetindo a formação tática, repetindo alguns conceitos ali sobre o jogo. Os resultados não vêm e ficava nítido a cada partida a constrangedora má preparação física desse time, que muitas das vezes influenciava diretamente na competitividade do elenco. A verdade é que o Vitor Pereira sai do Flamengo e deixa algumas marcas, entre elas: que jogo do Vitor Pereira no comando da equipe. O Flamengo conseguiu fazer 2 tempos bons, regulares para cima. Era sempre um primeiro tempo abaixo, um segundo tempo melhorzinho, um primeiro tempo melhor e um segundo tempo péssimo. Isso acabou ditando um pouco o trabalho do Vitor Pereira. E quando a gente entra sobre um aspecto um pouco mais tático, que saída de bola. Se a saída de bola do Flamengo já não é grandes coisas há muito tempo, sem dúvida nenhuma, acaba ficando marcado pelo esse time do Vitor Pereira nesse início dessa temporada, uma péssima saída de bola, desqualificada. O Vitor Pereira faz algumas alterações, coloca 3 zagueiros, há um choque direto, cultural no futebol brasileiro sobre um tal preconceito, sobre esse estilo de ter 3 zagueiros, coloca 2 volantes mais à frente, faz aquela famosa saída 3+2. Um desastre, um desconforto para os volantes do Flamengo e que nenhum conseguia performar corretamente. Junto com isso, e paralelo com esses problemas táticos, nitidamente vai pelo aspecto de desconfiança. Desconfiança que passa pelos corredores do ninho, que passa pelos campos de treinamento e, obviamente, vão cada vez aumentando mais a cada insucesso do Vitor Pereira. Onde, na sua personalidade, aquele Vitor Pereira que verbalizava, né, o que não gostava, aquele Vitor Pereira, uma personalidade muito forte, de acordo com a que a gente via, né, dos seus trabalhos anteriores, era cada vez mais manso, mais tranquilo, exceto para pedir ou verbalizar uma necessidade de reforço. Fora isso, Vitor Pereira em nenhum momento externou insatisfação, cobrança, nada disso. Parece ter sido um Vitor Pereira que tenha indicado, tenha observado bem, indicou quais eram os passos mais seguros e os menos seguros. No final desse trabalho do Vitor Pereira, uma péssima atuação, desastrosa, um vexame, uma vergonha, a goleada. O Flamengo perde a decisão do Campeonato Estadual para o Fluminense numa estratégia que é um tão quanto contraditória. Num Flamengo nada inspirado e até mesmo indolente, individualizando alguns de seus atletas, um esquema meio que num 5-2-3,
que contradiz o próprio diagnóstico do técnico português quando ele era treinador do Corinthians. Vocês lembram quando a gente trouxe aqui no canal uma aspa do Vitor Pereira, técnico então do Corinthians, falando sobre o Flamengo, um problema que era verídico do trabalho do Dorival Júnior? O Flamengo permitia sobrecargas pelos lados, com isso o Flamengo era um tanto que permitia, né, que os adversários conseguissem criar espaços, gerar jogo, e ali era um grande problema. O Vitor Pereira, como técnico do Corinthians, fez esse diagnóstico correto. Vamos lembrar as aspas do técnico português. Abre aspas. O Flamengo tem dificuldade de defender a largura. Claramente tem dificuldades. Quando se passa a primeira linha de pressão, eles têm dificuldades em defender. Muito jogador técnico, mas quando são empurrados para trás, tem dificuldades. Isso é verdade. Contudo, Vitor Pereira na frente do Flamengo adota ali uma espécie de um 5-2-3, com Pedro, Cebolinha, o Gabigol marcando um pouco mais na frente. Vamos botar sempre o marcar em aspas e tendo apenas Gerson e Thiago Maia. Então aquele problema que foi diagnosticado pelo Vitor Pereira quando então era técnico do Corinthians, estava falando sobre o trabalho do Dorival Júnior, foi quiçá pior. Porque se então o time do Dorival marcava sobrecarregando a linha com 3, o Vitor Pereira estava marcando com 2. E junto com isso, né, com essa inflexibilidade em alguns momentos de desfazer essa linha de 5, acrescentada obviamente a desconfiança, a ignorância e a cultura do futebol, estava determinado que 3 zagueiros não tá dando certo. Como se a causa fosse causa e consequência. Tá jogando com 3 vai dar esse problema. O que obviamente acabou desvirtuando um pouco algumas análises mais frias e mais racionais que não eram só os 3 zagueiros. Havia uma certa incapacidade e falta de adaptação em alguns problemas. Um trabalho que marca pelo fracasso, um trabalho que marca pela desqualificação de um time que precisa ter a bola e que estava cada vez rifando para frente. Buscando o Pedro, buscando o chutão, aquela saída boi-bumbá. Muito pobre e muito pouco. E junto disso, abre agora o precedente e a oportunidade para a Frabrasbet rodar mais uma vez a roleta e escolher quem será o próximo ex-técnico do Flamengo. Afinal de contas, o Marcos Braz, o Landim e o Spindle estão mandando embora o Vitor Pereira, mas são eles que contrataram o Vitor Pereira, que contrataram os anteriores e vão contratar os sucessores. Então é essa roda do Flamengo, é esse círculo vicioso do Flamengo com uma fraquíssimo processo de recrutamento, de seleção dos seus técnicos, que por consequência disso, com uma convicção muito fragilizada e muito mais pautada por questão de resultado, vai escolhendo novos nomes avulsos. Com isso, o Flamengo vai pagando multa, e agora a gente já está falando cerca de 40 milhões. Recentemente tivemos, entre algumas questões propostas lá do conselheiro do Flamengo, Diego Lemos, ele acabou falando no Twitter que isso é cerca de 1% desse orçamento total do Flamengo. Quer dizer, ele de uma forma tentou ali diminuir, falando: o problema de pagar multa de técnico não é tão problema assim, o problema financeiro é aqui apenas 1%, mensurando isso. É muito mais do que isso, mas está tão enraizado, está tão institucionalizado, que inclusive o próprio conselheiro não tem constrangimento ou pudor de verbalizar e naturalizar esse processo de contratação e demissão. E mais do que isso, esse mau processo que o Flamengo tem de recrutamento do seu treinador. Ninguém pode ficar surpreso por isso que esses treinadores têm feito, ninguém pode ficar surpreso por Vitor Pereira num determinado momento mudava muito, substituía, não dava muitas satisfações de qual do time titular, jogava com 3 zagueiros, tinha os alas, 3 atacantes. Ele sempre fez isso, já faz parte da característica dele. Então se o Marcos Braz, o Landim e o Spindle se surpreenderam com algumas ideias, alguns conceitos táticos do Vitor Pereira, é porque eles não estudaram o técnico português. Talvez eles não seja usual no trabalho deles estudarem o técnico. Por isso, talvez, uma certa surpresa. Então é isso. Ponto final. Vitor Pereira não durou nem as oitavas de final, que a gente estava usando ali como um prognóstico, né? Mas não, mudou, planejamento mudou. Agora o próximo técnico vai ter a missão de não apenas de 6 meses, 8 meses, de calendário um pouquinho maior. Será que o futuro ex-técnico vai durar isso? Vamos observar e vamos aguardar. Um forte abraço a todos vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo por aqui, um abração, tchau, tchau.